Começamos com a oração, isto? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos invocar também a Virgem Maria, nossa mãe, ela que é a sede da sabedoria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Enviai, Senhor, sobre nós a luz do vosso Espírito, o dom da sabedoria, o dom do entendimento, para que possamos, neste nosso estudo, penetrar um pouco mais no mistério da vossa palavra, no mistério das vossas promessas, no mistério da nossa esperança. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, minha gente. Então, todos me ouvem, tudo bem? Está aparecendo ali o slide, ok? Vocês fiquem bem à vontade para interagir durante a nossa conversa aqui, o nosso estudo. A qualquer hora podem me interromper. Não sei se eu vou conseguir enxergar o esqueminha ali, como é que é? Levanta a mão, alguém? Isso? Vamos testar esse negócio para ver se eu consigo ver aqui. Alguém? Ah, tá. O Nilson levantou a mão ali. Ok. É assim que vocês fazem, então. Perfeito. Levantar a mão no botãozinho. Tá bem. Então, quando quiserem fazer alguma pergunta ou algum comentário, partilhar alguma coisa, fiquem bem à vontade. Tá bem? Escatologia. Vamos começar com a palavra grega, né? Dessa disciplina da teologia. Vem de escata, a palavra grega escata, que significa o fim, as coisas finais, as realidades últimas, aquilo que vem no fim. Também podemos usar uma palavra muito apropriada para essa disciplina, é a consumação. Consumação. Ou seja, chegar à meta. Então, não significa que um fim de destruição, mas é o fim no sentido de meta, de objetivo, de completar. Completar alguma coisa que já está sendo feita. Algo que já está sendo feito. Algo que já está sendo preparado. Né? Como se fosse um parto. Nós poderíamos usar esse exemplo. Né? Um parto. O parto é o fim, é a consumação de um processo que iniciou bem antes, né? O processo da gestação
de uma vida, de uma nova vida, de uma criança, de um filho. E quando essa gestação chega no fim, chega no seu fim, ou seja, no parto, ela se completa. Completou-se o tempo daquela gestação, sentido que a palavra escata significa fim, no sentido de chegar a uma meta, chegar a um objetivo de um caminho, de um processo que já iniciou e que está em curso, e que caminha, tende para um fim, para um ponto de chegada, ou para ser completado, a consumação. Isto que significa essa ideia, então, de consumação. Isto, em grego, nós chamamos de escata. Juntando escata com logia, né, ou logia, mas aqui mais logia, que vocês já devem ter visto esse termo, né? Logia, ou muito semelhante, temos também o logos, né? Logos, razão, mas logia pode ser tanto razão como estudo, como também palavra, né? Logos também é palavra. Então, pode ser um discurso, logia pode ser um discurso, pode ser uma ciência, né? No sentido de buscar compreender a razão, a racionalidade, a lógica que existe em alguma coisa. Então, aqui temos o sentido amplo dessa palavra logia. Estudo, razão, discurso, ciência. Juntando esses dois termos, escata mais logia, então nós temos, em português, a escatologia. Escatologia, que é, então, a disciplina teológica que reflete sobre a doutrina cristã acerca das realidades últimas da existência humana e do cosmos, a partir da revelação. Então, aqui temos a definição do que é escatologia. Notem bem isso, né? Porque depois vamos fazer a prova. Na última aula, fazemos a prova, e aí eu quero ver se vocês vão saber definir o que é a escatologia. Então, é a disciplina da teologia que reflete sobre a doutrina cristã acerca das realidades últimas da nossa existência. Realidades últimas, aquilo que vem no fim. O que vem depois dessa vida que nós temos, depois desse tempo que nós temos aqui nesse mundo, desse nosso breve tempo, essa nossa breve passagem por esse mundo, né? O que nós podemos esperar para o futuro, depois do fim, depois do nosso fim, depois da morte? Então, essas são as realidades últimas da existência humana. Individualmente, né? Eu, Eleandro, quando eu morro, o que acontece? Mas não só o nosso destino ou o nosso futuro individual. Também a escatologia trata das realidades últimas do cosmos, ou seja, de todo o universo, de toda a criação de Deus. O que vai acontecer com o universo, com o mundo, né? O cosmos? Tem um fim também para o mundo? O popular e famoso fim do mundo, né? Vai acontecer um fim do mundo ou não? Como que seria isso? Como que na nossa fé cristã nós compreendemos essa expressão fim do mundo, fim dos tempos? Que aparece muito na Bíblia, né? O fim dos tempos. Ou uma outra expressão que aparece muito nos evangelhos,
o último dia, né? A ressurreição, por exemplo, quando Jesus diz, né? Eu o ressuscitarei no último dia. Quem crê em mim, mesmo que morra, né, viverá, tarará, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, o que que significa isso? Toda essa disciplina teológica da escatologia, essa doutrina cristã sobre as realidades últimas, é a partir da revelação. Então, da onde que a gente tira essa doutrina? Da onde que a gente tira essas informações, isso que nós acreditamos sobre o que vem depois da morte? Da onde que a gente tira isto? Da revelação. O que nós vamos estudar aqui é a partir da revelação. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Se alguém tiver aí disposição para responder essa minha pergunta, abre o microfone e, por favor, nos faça recordar o que é a revelação. Quando eu digo que essa doutrina nós tiramos da revelação, esse nosso estudo vai ser a partir da revelação, o que eu estou querendo dizer com isso? O que é a revelação? Certamente vocês já estudaram, né, a revelação no curso. Coragem, coragem. Quem que vai nos recordar isto agora? Tempo. Eu tenho uma informação aqui, não sei se ajuda na reflexão. Diga, Márcio. Eu tenho até um apontamento aqui. Na teologia, a revelação é a aproximação de Deus com os seres humanos. E ela se dá em momentos históricos. A comunicação da verdade e do conhecimento de Deus aos seus filhos. É um apontamento que eu tenho. Não sei se encaixa, mas Com bem certeza. objetivo, assim. Com certeza. Perfeito. É um bom pontapé inicial para nos recordar o que é a revelação, o conceito de revelação na nossa teologia e na nossa doutrina, na nossa fé, na nossa fé. Então, o Márcio nos dá essa importante dica. A revelação significa que Deus se aproximou dos seres humanos, né? Se aproximou da humanidade, de nós, e entrou em comunicação conosco. Ok. Deus se comunica. Ele se comunicou. Esse é o ponto de partida da ideia de revelação. Deus se revelou, né? Revelação significa que Deus se revelou. Para se revelar aos homens, né, à humanidade toda, ele se aproximou. E para se comunicar, ele se aproximou. Então, para nós aprofundarmos isso, ele se aproximou como? Ele se comunicou com os homens, como? Através do que ou através de quem? Na história, né? Porque o Márcio falou, isso é muito importante também, ele se manifestou na história, na história humana. Ele se revelou na história humana. Então, significa que foi através de alguma coisa ou de alguém, ou de alguém. Quem pode nos ajudar agora? Vamos lá, tirando a Lua. Eu acho que o que a gente tem de conhecimento, penso que o primeiro a revelar-se foi a Abraão, né? E de lá para frente veio, né? Abraão, Moisés e todos os outros que, né? Os Ótimo, profetas, né? perfeito. Então,
Excelente. A revelação acontece, vamos dizer assim, para nós, num primeiro momento, na história do povo de Israel, lá no Antigo Testamento. Beleza. Com Abraão, Isaac, Jacó, né? Depois vem os 12 filhos, as 12 tribos, aí tem a escravidão no Egito, aí vem Moisés, né? Que vai libertar o povo, aí tem toda a travessia pelo deserto, né? Aí entram na Terra Prometida, e aí nós temos a época dos juízes, né? E depois dos reis, e aí surgem os profetas, né? Os grandes profetas da Bíblia, né? Sei lá, vamos recordar aí alguns dos grandes profetas, Isaías, Jeremias, né? Ezequiel, Amós, etc. Tantos profetas. E, ok, então, no Antigo Testamento, nós poderíamos dizer a revelação de Deus, a comunicação de Deus, acontece nessa história desse povo eleito, povo de Israel, e temos esses relatos que nós consideramos inspirados por Deus. Então, é revelação de Deus, né? A Sagrada Escritura hebraica, que é o Antigo Testamento para nós, é revelação de Deus. São relatos inspirados por Deus. Ok, então, os profetas, em geral. Mas, e a revelação parou por aí? Ou para nós existe algo a mais ou algo maior nessa história da revelação de Deus para a humanidade? Quem pode continuar esse raciocínio? Aí, no caso, Jesus, depois tem a tradição também, né? Muito bem. Perfeito. Completamos o nosso conceito de revelação. Então, aí vem Jesus, né? Novo Testamento. Então, quando o Márcio disse antes aquela palavra que Deus se aproximou, a revelação é uma aproximação de Deus com a humanidade, a maior aproximação, a maior, é com Jesus. É a encarnação de Jesus, né? Deus, para se revelar, ele se encarnou. Ele entrou na história humana. Ele quis fazer parte da história humana e, por isso, se encarna em Jesus Cristo e se encarna na história concreta desse povo de Israel. E ali ele vai, né, como ser humano, verdadeiramente homem, né, sem deixar de ser Deus, né? Vocês já fizeram a cristologia, né? Já fizeram, né? Então vocês sabem, né? Jesus, as duas naturezas, né? 100% homem e 100% Deus. Não é 50% homem e 50% Deus, né? É 100% homem, 100% Deus. Essa é a encarnação. Então, aqui significa dizer que na pessoa de Jesus Cristo nós temos o máximo da revelação de Deus, o ponto máximo da revelação de Deus para a humanidade, porque Jesus é o próprio Deus. Jesus não é simplesmente um profeta, como os outros profetas do Antigo Testamento, ou como serão os apóstolos depois, né? Que são, digamos, profetas que falam de Deus, falam em nome de Deus alguma coisa. Não. Jesus não fala de Deus. Jesus não fala em nome de Deus. Jesus, ele é Deus falando conosco. Vejam a diferença, né? É muito diferente. Não é alguém que vem aí falar de outro. Não é um homem que vem falar de Deus ou vem falar em nome de Deus. Não. Jesus é o próprio Deus falando de si mesmo.
falando em primeira pessoa. Ele fala dele mesmo, em primeira pessoa. Então, é o máximo da revelação, é o ponto máximo de tudo o que Deus quis revelar, comunicar à humanidade, nós encontramos em Jesus. Perfeito, ok. Aí, depois de Jesus, nós temos, então, a tradição. Como o Fernando falou, a tradição, que poderíamos dizer são os continuadores dessa comunicação, dessa revelação de Deus. Então, a tradição, ela começa com os apóstolos, digamos assim, a tradição. Na verdade, a tradição não começa com os apóstolos, né? Começa lá desde Adão e Eva, desde os primeiros livros bíblicos, né? Porque toda a tradição, toda a nossa fé começa desde a primeira página da Bíblia, né? Mas vamos dizer que, para falar mais estritamente falando, vamos dizer que a tradição apostólica, né? Vamos falar aqui da tradição apostólica, ou seja, aquela tradição que vem dos apóstolos de Jesus, né? Que vem dos apóstolos, ou seja, o ensinamento, a doutrina que os apóstolos transmitiram. Aí tem a palavra tradição, que significa transmissão. Então, aquilo que os apóstolos transmitiram aos seus sucessores, transmitiram às primeiras comunidades cristãs. E aí nós temos os sucessores dos apóstolos, que são os bispos, né? E assim, o cristianismo das primeiras gerações, as primeiras comunidades cristãs que foram fundadas pelos apóstolos e pela primeira geração dos seguidores dos apóstolos. E depois, de geração em geração, vocês acredito que já estudaram alguma coisa da história da igreja ou ainda vão ter a disciplina de história da igreja? Ainda vão ter, certo. Então, isso aí vocês vão aprofundar melhor depois, né? Mas essa tradição, então, ela vai passando, ela vai sendo transmitida e desenvolvida, né? Porque a tradição é uma coisa que não é só coisas do passado, não. É a doutrina que recebemos dos apóstolos, mas que, ao longo dos séculos, essa doutrina vai sendo transmitida e, ao mesmo tempo, desenvolvida pelo trabalho, pela reflexão dos concílios, por exemplo, né, dos 21 concílios ecumênicos que tivemos ao longo desses 21 séculos, né? Essa tradição, ou seja, essa doutrina, vai sendo desenvolvida pelos sínodos, né, por todos os sínodos que tivemos ao longo da história e continuamos tendo, né, os sínodos, vai sendo desenvolvida pelos primeiros grandes teólogos da igreja, dos primeiros 7 séculos, que nós chamamos os pais da igreja, né? Os santos padres da igreja, que são os pais de toda a teologia, de toda a fé, né? E depois os doutores, né? Os santos doutores também, como São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Santo Irineu de Lyon, e tantas mulheres também doutoras, Santa Teresa d'Ávila, né, Santa Catarina de Sena, Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, os doutores da igreja também eles têm um papel muito importante no desenvolvimento dessa doutrina, dessa tradição. E os papas, né? Os papas que também vão desenvolver a doutrina ao longo dos séculos, especialmente deixando
isso registrado, deixando isso registrado nos documentos, né? Nos documentos como as encíclicas papais, as exortações apostólicas e vários outros documentos que vão entrando para esse grande patrimônio, vamos dizer assim, esse grande patrimônio doutrinal que a igreja vai acumulando ao longo da história. E nós chamamos este grande patrimônio de doutrina, de fé, de espiritualidade, chamamos isso de depósito da fé, ou, em latim, depositum fidei, o depósito da fé. É a tradição, é a doutrina, que foi sendo recebida, né? Nós recebemos, e ao mesmo tempo a gente também vai desenvolvendo, aprofundando e transmitindo para as novas gerações. Então, de geração em geração, esse patrimônio de doutrina de fé vai sendo transmitido e também desenvolvido, aprofundado e enriquecido com novos elementos, digamos assim. Não novas doutrinas, porque é sempre a mesma, a fonte é sempre a mesma, a base é sempre a mesma. Mas vamos enriquecendo e compreendendo novos elementos da nossa doutrina. Vou dar um exemplo de como isso acontece. Vou dar um exemplo. Por exemplo, nós temos aí, falando de teologia moral, eu acho que eu também vou dar aula de teologia moral para vocês, parece, mais adiante. Falando de teologia moral, um exemplo. O problema da pesquisa com células tronco embrionárias. Isso tem muito a ver com todo o problema da inseminação artificial, né? Quem não consegue ter filhos, vamos supor, e busca aquele método, aquele recurso da inseminação artificial, tá? Para isso precisa produzir embriões. Então, tanto a produção de embriões como o problema das células tronco embrionárias, né? Porque são células que são retiradas de embriões para, sei lá, formar tecidos humanos, né? Para transplante, etc. Para terapias, etc. Então, a gente precisa ter um embrião, né? Do ponto de vista da doutrina cristã católica, nós podemos fazer isso? Podemos produzir embriões humanos no laboratório? O que significa fazer isso? Porque quando se faz esse tipo de coisa, por exemplo, para uma inseminação artificial, não se produz apenas um embrião, se produz vários embriões. E se faz uma seleção deles, e inclusive se implanta no útero vários embriões para que um deles se fixe. Então, e os outros que sobram, o que se faz? Se congela. Então, tem todo o problema do congelamento de embriões, por exemplo. Aí, para nós católicos, a pergunta é: isto é correto ou não? Isto é moral ou não? Essa é a pergunta. Onde é que nós vamos procurar a resposta para isso? Na revelação, na tradição, na Bíblia, na doutrina da igreja. Só que a Bíblia foi escrita, né, começou a ser escrita há 4.000 anos atrás. A Bíblia fala do aborto, por exemplo, claramente, sim. Mas não fala, em nenhuma página da Bíblia nós vamos encontrar alguma coisa sobre embriões. Não existe a palavra embrião e não
A Bíblia, os autores da Bíblia não imaginavam o que é um embrião, não imaginavam que um dia o ser humano pudesse produzir um embrião humano em laboratório. Isso não passava pela cabeça de nenhum escritor bíblico de 4.000 anos atrás, de 2.000 anos atrás. E muito menos pesquisa com células tronco embrionárias. Na Bíblia nós não vamos encontrar lá nenhuma passagem que fale sobre células tronco embrionárias. E aí, como é que nós vamos resolver esse problema? Aí que entra a importância da tradição e do desenvolvimento da tradição. Por quê? Porque aí nós vamos pegar essa questão, que é uma questão super moderna, uma questão de ciência de ponta que nós temos hoje, né? A, a, a pesquisa com células tronco-embrionárias ou a inseminação artificial. Nós vamos pegar uma questão que é de ciência de ponta e nós vamos buscar na doutrina, na Bíblia, na teologia, um fundamento para conseguir aplicar este fundamento. A gente vai fazer todo um trabalho teológico de reflexão para aplicar esse fundamento a essa pergunta moderna, atual. Então, nós vamos tentar encontrar a resposta para uma pergunta nova a partir de um princípio, de uma base, de um fundamento antigo. Qual é esse fundamento? Vai ser, por exemplo, tem outros fundamentos, mas esse é o mais, digamos, claro, o quinto mandamento. Quinto mandamento que diz: não matarás. Tá, mas não matarás. Isso aí. Então nós vamos ter que buscar compreender e responder se o embrião humano já é uma vida humana. Se o embrião humano tem em si a dignidade de uma vida humana, de uma pessoa humana. Se a resposta for sim, o embrião humano, ou o feto, por exemplo, no caso do aborto, né, já é uma vida humana que está ali, presente, ou não é? É só um conjunto de células que não tem importância nenhuma, não tem dignidade nenhuma, é só um amontoado de células, como se fosse um tumor, porque um tumor também é isso. Então, se aquilo ali for uma vida humana, então o mandamento de Deus, não matarás, se aplica a esse embrião, ou a esse feto. Então, não podemos destruir o embrião. Não podemos congelar o embrião. Não podemos destruir o embrião para fazer pesquisas, porque o embrião é destruído, né? Ele é morto, ele é desmanchado para fazer as pesquisas. E não podemos também congelar, porque vai congelar. Esse é o problema. Hoje existem milhões e milhões e milhões de embriões congelados pelo mundo afora, nessas clínicas de fertilização artificial. E não se sabe o que fazer com eles, porque estão ali congelados. É um grande dilema ético, né? Porque para nós cristãos são vidas humanas. Mas isso aí nós vamos aprofundar mais adiante na disciplina de teologia moral. Eu só quis dar um exemplo de como a tradição é importante. Por quê? Porque para responder a essas questões éticas que são modernas, são do nosso tempo, são super atuais, para responder a isso, nós não vamos encontrar respostas claras e prontas lá na Bíblia. E nem nos primeiros séculos da igreja, nem na doutrina dos apóstolos dos primeiros séculos. Mas nós vamos precisar
fazer uma reflexão, um raciocínio, buscando os princípios lá na tradição para poder aplicar esses princípios de uma forma correta e de uma forma adequada, formulando as respostas para as novas questões que surgem e que vão surgir cada vez mais no nosso tempo, no nosso tempo. Então, a tradição não é uma coisa perdida no passado. É algo que sempre vai se desenvolvendo cada vez mais a partir da realidade de cada tempo da história. A partir dos desafios, das questões, dos dilemas que cada tempo da história vai apresentando, coisas novas, desafios novos. Mas a gente vai buscar a resposta sempre a partir da palavra de Deus e nesse patrimônio que a igreja vai desenvolvendo ao longo da história e que nós chamamos de tradição. Deu para entender mais ou menos isso ou muito confuso, muito difícil? Como é que vocês acham? Alguém gostaria de manifestar algum comentário? Tá indo bem? Tá bom? Tá, ok. Então, só porque eu acho importante, eu quis recuperar um pouco essa questão da revelação, né? Revelação, porque é muito importante nós termos clareza sobre o que é a revelação, para a gente depois entender da onde que vem essa doutrina da escatologia. Essa escatologia, isso que nós acreditamos sobre a escatologia, sobre o fim, vem da onde? Então, vem da revelação, ou seja, vem da Sagrada Escritura, da Bíblia, e vem da Sagrada Tradição. A revelação, ela está contida, seja na Sagrada Escritura, Bíblia, seja na Sagrada Tradição, que é essa doutrina transmitida e desenvolvida ao longo de todos os séculos da Igreja. Fechamos aqui, então, essa questão da revelação. Beleza? Vamos prosseguir, então. Então, resumindo, quando nós falamos de escatologia, estamos falando de esperança. Esperança. A escatologia é a esperança cristã. O que nós esperamos para depois dessa vida? Ou o que nós esperamos para depois desse mundo? Para depois desse mundo. Porque vocês sabem que isso cientificamente, até outro dia um seminarista me mandou aqui uma reportagem, uma matéria científica, um estudo científico, falando sobre isso também. Hoje vocês sabem que cientificamente esse mundo, o universo inteiro, né, todo o universo, vai terminar. Vai terminar. Então, olha, aquilo que até pouco tempo atrás a Bíblia dizia, né, que a Bíblia diz que vai ter um fim do mundo, e que muita gente achava bobagem, né? Muitas pessoas não acreditavam nessa história de fim do mundo, de não sei o quê. Isso hoje é objeto de estudo das ciências, da astrofísica, da física, da astronomia, etc, etc. Então, hoje, a ciência comprova aquilo que a Bíblia dizia há
3.000, 4.000 anos atrás. E este mundo não é eterno. Esse mundo terá um fim. Isso hoje é cientificamente comprovado, teorizado. Existem várias teorias, não é uma só, né? São teorias científicas. Então, hoje, na ciência, nós temos teorias sobre a origem do universo, né? E temos teorias sobre o fim do universo. Por exemplo, o Big Bang. A teoria do Big Bang é uma teoria sobre a origem do universo. Não é a única teoria, tem outras também, mas é a mais famosa. Teoria do Big Bang, que inclusive foi um padre que fez. Não sei se você sabe, né? Mas a teoria do Big Bang, ela foi, eh, foi elaborada por um padre, né? Chamado Lemaitre. Lemaitre é um padre francês, jesuíta, que elaborou esta teoria do Big Bang, sobre a origem do universo. E nós temos, então, também teorias científicas sobre o fim do universo. O que a ciência diz, em resumo? Que assim como esse universo teve uma origem, ele terá também um fim. E aí tem diversas teorias de como seria esse fim. Não vem o caso agora estudarmos isso, porque não nos compete, mas é só para vocês terem isso em mente. Que falar hoje de fim do mundo não é algo infantil, como alguém poderia dizer até pouco tempo atrás, que acreditar naquilo que a Bíblia diz de fim do mundo é uma coisa infantil, é uma coisa para crianças, é uma história da carochinha, é uma história para boi dormir, eu sei lá o quê. Não é verdade. Nós sabemos que a ciência hoje trabalha com essas teorias, tanto da origem como do fim do universo. Então, a pergunta é essa: o que podemos esperar? Qual é a nossa esperança? Escatologia significa que nós temos um futuro em Deus. O nosso futuro em Deus. Nele nós temos um futuro. Nosso futuro está em Deus. E é isto que nós queremos dizer quando rezamos o creio. Aquele creio niceno-constantinopolitano, que vocês já devem ter ouvido falar, né, que é aquele creio mais comprido, né, que a gente reza às vezes em algumas missas especiais, e que termina dizendo assim: espero o mundo que há de vir. Espero o mundo que há de vir. Essa é a nossa esperança. É isso que nós esperamos. Esperamos um mundo novo. Não esse que está aqui. Esse vai terminar. Esse vai passar. Como ele vai terminar, nós não sabemos. Mas sabemos que vai terminar, vai passar. Mas nós esperamos um novo mundo, um outro mundo que há de vir. E aqui já tem um detalhe muito importante que nós temos que nos dar conta. O creio, esse creio niceno-constantinopolitano, nos diz que esse mundo que nós esperamos, ele há de vir, ou seja, ele vai vir. Não é um mundo que nós vamos construir. Atenção. Não é um mundo, não é um novo mundo que vai ser resultado, vai ser produto da ação humana.
nenhuma tecnologia, agora tem a IA, né, a inteligência artificial, não é a inteligência artificial e nenhuma outra tecnologia que vai produzir este mundo que nós esperamos e que há de vir. Este mundo que há de vir, ele é graça. Ele vai ser dado a nós por Deus. É graça de Deus. É Deus. É o reino de Deus. Será a plenitude do reino de Deus. Então, muito cuidado quando nós usamos, por exemplo, a expressão de que nós vamos construir o reino de Deus nesse mundo. Aqui tem uma compreensão meio equivocada do que é o reino de Deus. É claro que nós temos que construir nesse mundo, sim, uma nova sociedade, construir a justiça, a paz. Isso é nossa missão de cristãos, está no Evangelho, é claríssimo. Isso já é o reino de Deus? Sim. Já é a presença do reino de Deus nesse mundo, no meio de nós. Como Jesus disse, o reino de Deus está no meio de vós. O reino de Deus ele vai crescendo nesse mundo como a semente da mostarda, como a farinha na massa, né? Como o joio e o trigo vão crescendo juntos. É assim que o reino de Deus vai crescendo nesse mundo. Mas o reino de Deus, ele transcende esse mundo. O reino de Deus, ele vai além desse mundo. É um reino eterno. É um reino que só será pleno, ou seja, aquela palavrinha que nós vimos antes, a consumação, né? A consumação do reino de Deus, ou seja, a meta final, o reino de Deus completo, perfeito, pleno, não é nesse mundo. É escatológico. É o mundo que virá, que há de vir, que vem pelo poder de Deus e não pelo poder humano. Então, é isso que nós rezamos no Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino. É um reino que tem que vir. Não é um reino que nós, sozinhos, somos capazes de produzir, de fazer, com os nossos recursos humanos. Não. Isso não seria um reino de Deus, seria um reino humano. Então, essa é a dimensão escatológica do reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus começa aqui, mas não se esgota nesse mundo. Não termina nesse mundo. É um reino que ultrapassa a história humana, transcende, né? A palavra transcende, ultrapassa totalmente o mundo humano e a história humana. É isso que nós esperamos. Essa é a nossa esperança neste mundo que há de vir, ou neste reino de Deus que há de vir no fim da história. Até aqui, mais ou menos, deu para pegar alguma coisa? Está muito complexo. Estamos apenas na introdução, né? Isso tudo é só introdução, né? Hoje, Está diga. bem claro, bem explicado, bem colocado por ti. Qualquer dúvida, gente, por favor, falem, se pronunciem. Só o Podem... slide não passou, velho. Ah, não? Oh, meu Não. Deus. O que eu faço? Tá, depois vamos tentar ajeitar de novo.
Vocês, por favor, qualquer momento podem me interromper para fazer perguntas e comentários, qualquer coisa. Eu faria uma pergunta também, Padre Eliandro. A escatologia tem a ver com o Apocalipse? Sim, tem muito a ver com o Apocalipse, com certeza, e nós vamos estudar isso sim, vamos aprofundar também o que tem a ver com o Apocalipse. Exatamente. O Apocalipse é um livro de esperança. Já aguardem isso. O Apocalipse não é um livro de medo. O Apocalipse não foi escrito para nos causar medo, terror, angústia, nada disso. O Apocalipse é um livro de esperança, para nos dar esperança diante de um mundo que parece que está terminando, diante de um mundo que parece que está em colapso. Isso nós vamos compreender melhor no decorrer das nossas aulas aqui. Mas, sim, tem tudo a ver com o Apocalipse, com a esperança apocalíptica. Se eu coloco assim, aparece para vocês o slide? Agora? Sim, agora apareceu. Agora apareceu, tá. Tá Só que aparecendo. aparece esse negócio aqui também. Tá, tudo bem. Ok. Uhum. Padre Leandro, eu ia te Diga. sugerir aqui, ali naquela barra inferior à direita, onde tem um sinal de negativo, porque está com o cursor por ali agora. Isso, se tu clicar na exibição de slides, ela não amplia para ti ou para nós? Não Então, acontece para nada? mim ela amplia. Para mim ela coloca Ah, tá. e para Não, mas vocês para não. nós não. Não. É, Eu estava só testando aquilo ali. Tá bem. de fato Mas foi o que... a gente consegue ver, não tem problema. Só Tá. antes ficou bastante parado no primeiro, né? Ah, tá. Ok. Então eu acho que cada vez se você avisa que mudou, a gente vai conferindo. Ok, perfeito. Mas não se preocupe, porque eu só fiquei no primeiro e no segundo mesmo. O segundo é esse aqui, que está aqui, né? E agora, para encerrar essa primeira parte da aula, então eu vou nesse slide aqui e já encerramos, que agora é o intervalo, né? Dá para ver escatologia individual? Ok. Sim. Então, veja, como eu já comentei antes, né? A escatologia a gente pode dividir ela em duas grandes áreas. A escatologia individual e a escatologia do mundo. Isso eu já comentei antes, só para aprofundar um pouquinho agora. O que significa a escatologia individual? É o que acontece com a pessoa após a morte. O que acontece com o indivíduo. Eu, Eleandro, eu morro, e aí? O que acontece comigo, individualmente? Então, essa é a escatologia individual. E o outro lado da escatologia é a escatologia do mundo, ou seja, coletivamente, enquanto mundo, enquanto universo e enquanto humanidade inteira, toda a humanidade, não apenas eu, mas o conjunto da humanidade. O que vai acontecer com a humanidade? O que vai acontecer com o mundo? E aqui nós temos perguntas, aqui entram perguntas desse tipo, né? Fim do mundo? O que é o fim do mundo? Quando? Quando que vai ser o fim do mundo? Está perto? Está longe? E os sinais do fim do mundo, né? Lá no Apocalipse e também nos Evangelhos, Jesus fala dos sinais. Isso é uma coisa que desperta muito a curiosidade dos leigos, né? Dos nossos leigos, das pessoas. Todos esses sinais que a Bíblia fala e que o Apocalipse fala, né? Terremotos, guerras, pestes, doenças, fome, tudo isto. Nós tivemos a pandemia agora há pouco tempo, né?
A pandemia é um sinal do fim do mundo? Foi um sinal do fim do mundo? As guerras que estão acontecendo são um sinal do fim do mundo? Todos esses problemas climáticos, né, que estão acontecendo, aquilo que aconteceu ano passado aqui no nosso estado, aquilo ali é um fim do mundo, é um sinal do fim do mundo? Como que a gente pode e deve interpretar esses sinais? Isso nós vamos estudar ao longo dessas aulas. Como interpretar corretamente, no sentido bíblico e no sentido teológico, todos esses sinais que a Bíblia fala e que estão acontecendo. Estão acontecendo, né? Mas como interpretar? Significa que Jesus vai voltar? Essa é outra pergunta que, né, está aí. Jesus fará? Nós acreditamos que Jesus vai voltar no fim do mundo, no fim dos tempos? E quando? Qual é a data? Tem gente aí que já marcou a data. Os testemunhos de Jeová já marcaram 2 vezes a data do fim do mundo e não aconteceu. Agora tem por aí vários que estão dizendo que tá perto, está muito perto. Parece que tem um tal do Padre Oliveira aí que já disse que vai ser daqui a alguns anos aí, não sei direito. Mas tem de tudo na internet, tem de tudo. Então, são essas questões que a gente vai também tocar e aprofundar nessas nossas aulas. Ok? Podemos fazer um intervalinho? Como é que é, Nilson? Não sei. 10 minutinhos, Padre Leandro, só para dar uma refrescada, tomar uma água. Então tá. Até daqui a Voltamos pouco. Então, vocês estão vendo aqui um slide visão geral? Ok? Sim. Tá. Então, agora, ainda dentro de uma introdução, né, do tema, porque é bastante amplo, eu, dentro dessa introdução, queria trazer para vocês, então, já de cara, um resumo, digamos assim, uma visão geral do caminho que nós vamos percorrer nestas aulas de escatologia que teremos pela frente. Então, este slide aqui mostra este percurso que nós vamos fazer. Nós vamos estudar, vamos aprofundar ao longo das aulas esses temas que estão aqui nessa ordem. Isso aqui é um quadro geral da escatologia católica. E quais são os grandes temas da escatologia católica? Então, tudo começa com a morte da pessoa. Aqui, tudo começa com a morte. Nós vamos começar a falar em seguida da morte. A morte é o primeiro tema da escatologia, digamos assim. Que é justamente, como eu disse antes, o que nós esperamos a partir da morte, da nossa morte. Então, tá. Morre a pessoa, né? Morre o Padre Leandro. O que vem? O que acontece? Acontece o que nós chamamos, na doutrina católica, de juízo particular. Então, acontece o juízo. Notem que, na doutrina católica, nós temos 2 momentos desse juízo. 2 momentos. O juízo, o julgamento, acontece para nós em 2 momentos. Como se fosse uma partida, um jogo de futebol.
acho que aqui vale, é interessante essa comparação. A escatologia católica, ela é quase como um jogo de futebol. Tem o primeiro tempo do jogo, depois tem um intervalo, só que aqui, no caso, o intervalo não dura só 15 minutos, né? É tempo indeterminado esse intervalo. E depois vem o segundo tempo, que é quando vai acontecer o final da partida, a consumação do jogo. Consumação do jogo. Então, aqui, com a morte da pessoa, começa o primeiro tempo desse jogo. Aí vem o juízo particular. Então, eu sou julgado por Deus, eu, individualmente. Eu e Deus. É o meu encontro com Deus, meu encontro pessoal com Deus, e ali eu sou julgado. Desse primeiro juízo, desse primeiro momento do juízo, esse primeiro tempo, se abre aqui 3 possibilidades. Então, do meu juízo, do momento do meu julgamento particular com Deus, na hora da morte, eu saio desse juízo particular, eu posso sair dali para 3 lugares, digamos, para 3 possibilidades. Ou eu vou para o céu, está aqui, ou eu vou para o purgatório, ou eu vou para o inferno. São essas 3 possibilidades, essas 3 portas de saída do juízo. E aí começa o intervalo do jogo. Aí eu entro para o intervalo do jogo, que nós chamamos de tempo intermediário. O tempo intermediário é esse intervalo, esse tempo entre a minha morte e o meu juízo particular e aquilo que virá no fim, que é tudo que vem aqui depois, a parousia de Cristo, a ressurreição dos mortos, o juízo final e a transfiguração do mundo. Então, ou seja, eu vou passar o meu céu, ou o meu purgatório, ou o meu inferno, eu vou passar isto num tempo intermediário, num intervalo. É um intervalo eterno. Por isso que não é só 15 minutos, é um intervalo eterno. É um tempo indeterminado. Enquanto nós estaremos neste tempo intermediário, no céu, ou no purgatório, ou no inferno, depois nós vamos ver o que é cada uma dessas coisas. Agora eu só estou simplificando ao máximo para dar essa visão geral do nosso percurso. Mas enquanto nós estivermos aqui, neste tempo intermediário, no céu, no purgatório, no inferno, esperando o segundo tempo do jogo, enquanto isso, acontece uma coisa muito importante que nós chamamos de comunhão dos santos. Comunhão dos santos. O que é essa comunhão dos santos? Em resumo, é a ligação que existe, o vínculo que existe entre os vivos, os que estão vivos neste mundo, e os mortos que estão no céu ou no purgatório.
não no inferno. Nós não temos, nós não temos união espiritual, não temos uma ligação espiritual com o inferno, só com o céu e o purgatório. Então, isso nós chamamos de comunhão dos santos, ou seja, os que estão vivos podem rezar, pedir e interceder pelos que estão mortos. E os que estão mortos, os que estão no céu, podem interceder também pelos vivos. Aquilo que os santos fazem, né, conosco, intercedem por nós. E nós intercedemos, rezamos pelos que estão no purgatório, né, pelas almas do purgatório. Isso é a comunhão dos santos. É uma relação de entreajuda entre mortos e vivos. É uma troca de favores espirituais. É uma troca de dons espirituais. E isso acontece através da oração. Somente através da oração. É espiritual. É uma comunhão espiritual e só acontece através da oração, não através de outras coisas. Então, aqui está toda a diferença, por exemplo, entre nossa doutrina cristã, católica, e o Espiritismo. Que o Espiritismo, ou essas outras religiões, que também são espíritas, como a Umbanda, o Candomblé, a Quimbanda, etc., essas religiões de matriz africana, ou afro-brasileiras, eles acreditam que essa comunhão com os mortos, essa relação, esse vínculo com os espíritos dos mortos acontece através de oferendas, né, de oferendas de alimentos, de bebidas, de animais sacrificados, ou acontece através também de incorporação de, por exemplo, os médiums, né? Visões dos mortos, visões dos espíritos, ou até mesmo a comunicação com eles através de escutar a voz dos espíritos, enxergar os espíritos, e outros tipos, a psicografia, né? O médium que escreve mensagens dos espíritos dos mortos, a incorporação. Nós não cremos em nada disso. Para nós, a comunhão dos santos, ou seja, a comunhão com os mortos, não acontece de forma direta. Não acontece com nada dessas coisas. Simplesmente, tão somente através da oração. A oração de intercessão. Ou seja, nós intercedemos por eles e eles intercedem por nós. Mas cada um no seu quadrado. Ninguém vem de lá para cá e ninguém vai daqui para lá e depois volta. Isso depois nós vamos aprofundar mais, quando chegar o momento. Leandro, Mas, sim, diga. nós podemos rezar por eles. O creio também nos ajuda, né? Nós rezamos na comunhão dos santos, né? Exatamente. Nós podemos rezar. Eles estando no céu ou estando no purgatório. Mas a pessoa que eu estou rezando, se ela não estiver nesses dois compartimentos, recebe? Não recebe. Não recebe. Quem está no inferno está incomunicável. O inferno, depois nós vamos estudar quando a gente chegar nesse ponto ali, né, do inferno,
Quando a gente chegar no inferno, a gente vai estudar direitinho. Mas o inferno, ele é justamente isso. O inferno é o estado espiritual, é um estado de espírito, não é um lugar, assim como o céu e o purgatório também não são lugares geográficos, não são lugares físicos, né? Mas são estados do espírito da pessoa, né? Então, o inferno é o estado espiritual de quem está completamente fora da comunhão. Não faz mais comunhão com Deus. Não faz mais comunhão com ninguém. É o estado de completo isolamento, fechamento, endurecimento do coração dessa pessoa. É a pessoa que se tornou incapaz de receber qualquer gesto e de corresponder a qualquer gesto de amor, de perdão, de misericórdia, de ajuda. Por isso que não faz sentido, infelizmente, a oração por aqueles que estão no inferno, porque eles são incapazes de receber esse gesto de bondade, de amor, de perdão. Eles estão fechados, totalmente fechados. Estão incomunicáveis. É a falta completa de abertura para se comunicar e para receber a comunicação. Ali acabou a comunhão. Acabou a comunhão com Deus. Acabou a comunhão com os irmãos. Porque acabou o amor. Acabou o amor. Isso é o inferno. É a coisa mais triste, mais isolada, mais fechada que nós podemos imaginar. Aliás, nós nem podemos imaginar como que isso poderia acontecer com um ser humano. Como que um ser humano poderia chegar a esse ponto. Nós não podemos imaginar. Padre Leandro, Sim. talvez uma questão meio que infantil, mas é uma dúvida. Quem que faz esse julgamento céu, purgatório, inferno? Quando a gente vai bater na porta? É Deus. É Deus? É Deus. É a Trindade, né? Aqui, quando falamos de Deus, estamos falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Eles estarão ali. Nós estaremos sentados com eles, ali, tomando um chimarrão. É um encontro. Depois nós vamos aprofundar isso aí, né? Mas esse juízo particular é um encontro. Não imaginem que é um tribunal, né? Como se fosse aqui nesse mundo um tribunal, com Jesus sentado no trono, do lado o Deus Pai, o Espírito Santo e Nossa Senhora, que é a advogada nossa, né? Nossa Senhora vai estar presente ali, porque ela é a nossa advogada. Mas não imaginem que vai ser como um tribunal. Não, não. Isso é apenas uma imagem que a Bíblia usa, São Paulo usa a imagem de um tribunal para falar desse juízo final. Mas não é a única imagem bíblica que tem. A melhor imagem, acho a mais fácil e interessante, é a imagem de um encontro. Vai ser o nosso encontro na hora da morte. O nosso encontro com Deus, com Jesus, com Deus Pai, com o Espírito Santo e com Nossa Senhora. E nesse momento nós seremos julgados. Mas esse julgamento também depois nós vamos aprofundar isso, mas só para dar uma pequena respostinha muito rápida para a sua pergunta, porque eu sei que são perguntas que todo mundo tem, né? Não imagine esse julgamento como Deus
pronunciando, fazendo um interrogatório, né? Jesus fazendo um interrogatório, abrindo um livro lá que ele tem tudo registrado, todos os pecados que você fez na vida, e ele começa a questionar isso tudo. Não, não é isso. Não é isso. Nós não sabemos como será. Não sabemos que será. Aliás, nós não sabemos como será, mas nós sabemos que não será do jeito que nós fazemos nesse mundo. Não será do jeito que nós humanos, os juízes humanos, os tribunais humanos fazemos nesse mundo. Porque isso não é justiça. Aqui nós estamos falando de uma justiça que só Deus pode fazer, a verdadeira justiça. Então, é certo que Deus vai nos mostrar, Deus vai, nessa hora, ele vai nos revelar a verdade da nossa vida. Aí nós vamos olhar verdadeiramente o bem que nós fizemos e o mal que nós fizemos, ou o bem que nós deixamos de fazer. Deus vai nos mostrar, nós vamos ver com clareza. E o resultado, aí vai aparecer o resultado da nossa vida. Se o resultado é mais bem do que mal, ou é mais mal do que bem, isso Deus vai nos fazer compreender naquela hora. Não Padre com Leandro. acusações. Só um minutinho, só para eu terminar esse Uhum. raciocínio e já te passo. Não no modo de acusações. Por quê? Porque a acusação é coisa do diabo. O acusador é o diabo, não é Deus. Então, nós não podemos imaginar que vai ser na base da acusação e não. É na base do amor, é na base da misericórdia, mas também é na base da justiça e da verdade. Sim, quem é que ia falar? Padre Leandro, é o Antônio. Padre Leandro, sim. talvez quando nós chegar no inferno, o senhor vai nos falar melhor. Mas a pergunta é, uma vez no inferno, nunca mais sai de lá. Isso. Uma vez no inferno, nunca mais sai de lá. Também quem vai para o céu, veja, nesse juízo particular aqui, já se decide o destino eterno da pessoa. O destino eterno, a nossa eternidade, já vai ser decidida nesse primeiro tempo do jogo, nesse juízo particular. Quem vai para o céu vai ficar sempre no céu, nunca mais vai sair do céu. Quem vai para o inferno também nunca mais vai sair do inferno. Quem vai para o purgatório, aí é diferente. Quem vai para o purgatório, depois nós vamos aprofundar, tá? Quem vai para o purgatório, já aí vai sair do purgatório. Vai sair. Mas só pode sair para o céu. Não sai para o inferno. O purgatório, ele é um caminho para o céu, não é um caminho para o inferno. Não vai para o inferno. É como se o purgatório já fosse o começo do céu. É a sala, é a antessala, é o hall de entrada, digamos assim, para o céu. E é baseado nesse purgatório, padre, que as religiões espíritas usam aquele termo de a evolução do ser, vai e volta para ficar, evoluir, acho que é essa a palavra que eles usam. Sim, eles trabalham com a ideia da evolução espiritual, sim, mas não é exatamente por causa do purgatório, tem outros elementos. Então tá. E entra também a ideia do purgatório, porque purgatório significa purificação. Então, os espíritas acreditam, sim, que a gente precisa se purificar.
dos pecados das vidas passadas, né? Uhum. Mas a nossa ideia de purgatório é outra coisa. É outra coisa. Então, e depois os espíritas também, eles vão ter outros elementos, eles têm a lei do karma, é uma coisa muito importante, né? E que tem a ver com a reencarnação e tudo mais. Ok. O Paulo está com a Isso. mão levantada. Eu queria só fazer duas colocações até para o senhor aprofundar na questão da oração. Para nós rezamos para uma pessoa e essa pessoa está no inferno. A nossa oração, ela não se perde, né? E outra questão assim, tem relato de alguns santos de que Deus permite ir até o purgatório, né? Aí eles relatam que lá é uma saudade imensa de Deus por estar longe de Deus, né? Ou até ver como é que é a situação no inferno e que lá sim é situações bem tristes. Não sei se o senhor puder colocar alguma coisa nesse sentido. Ok. Então, agora, na verdade, nós já estamos entrando nesses assuntos assim. Não deveríamos fazer isso agora, porque precisaria ver várias coisas antes de começar a aprofundar. Mas vamos lá, porque eu acabei de falar antes, né, da revelação, conceito de revelação, e por isso que é importante, porque agora vai ser importante para responder essa pergunta do Paulo. Então, a escatologia como disciplina teológica e como doutrina oficial da Igreja, ela não trabalha com as experiências místicas dos santos. Então, o que eu vou passar para vocês aqui nestas aulas, as informações e a doutrina escatológica que eu vou passar para vocês, ela é a partir da revelação. Ou seja, tudo aqui é tirado da revelação. Sagrada Escritura e sagrada tradição, portanto. Isso é a revelação pública da Igreja. Ou seja, é aquela doutrina que Deus revelou a todos e que todos os católicos, né, cristãos, enfim, todos os que têm acesso a essa revelação, todos devemos crer, porque é aquilo que Deus revelou a todos. É uma revelação, nós chamamos isso de revelação pública. E onde é que está isso? Está na Sagrada Escritura, na Bíblia, e na Sagrada Tradição, nos documentos da Igreja, nos documentos do magistério da Igreja, dos papas, e no catecismo, por exemplo, né? Aquilo que o Paulo coloca é uma outra coisa, porque são revelações, nós chamamos aí de revelações particulares. E são aquelas revelações feitas para determinadas pessoas que são santos, né? Santos. Mas são revelações são coisas que Deus revelou especificamente para, sei lá, Santa Gema Galgani, teve revelações particulares, né? Santa Faustina, e tantos outros santos, São Pio de Pietrelcina, né? Vários santos tiveram visões, tiveram
experiências místicas particulares. E relataram isso nos seus escritos, que são escritos espirituais. Não são doutrina. Então a gente precisa fazer essa diferenciação entre revelação pública, né, a doutrina oficial, e as revelações particulares, que são experiências espirituais, místicas, experiências místicas, de visões, de alocuções, às vezes, né, de ouvir, que são de santos. Essas experiências dos é parte do patrimônio espiritual da igreja, mas elas não fazem parte do patrimônio doutrinal. Eu posso ser plenamente católico, com C maiúsculo, sem acreditar nas visões, nas experiências místicas de, sei lá, de São Pio de Pietrelcina, por exemplo. Porque aquela experiência dele. É uma graça que Deus concedeu a ele. E não é doutrina da igreja. Vocês nunca vão encontrar no catecismo, por exemplo, tem vários santos que disseram, que relataram que tiveram visões do purgatório e visões até do inferno. Mas vocês nunca vão encontrar na Bíblia uma visão do purgatório, nem do inferno. Tem alguns relatos do Sheol, mas o Sheol não é o nosso inferno. Não é o inferno do Novo Testamento. Vocês nunca vão encontrar no catecismo da igreja e em nenhum documento de doutrina oficial da igreja visões ou relatos de como é o inferno ou de como é o purgatório. E quando existem alguma coisa parecida com visões, são imagens, são como parábolas. Como tem imagens do céu, por exemplo, a Bíblia tem muitas imagens do céu. Mas não são visões, são imagens. Por exemplo, dizer que o céu é como um paraíso, um jardim, ou então uma cidade. O Apocalipse, né? Alguém antes perguntou sobre o Apocalipse. O Apocalipse descreve o céu como uma cidade, a Jerusalém Celeste. Outras imagens, Jesus, nos evangelhos, vai descrever o céu, muitas vezes, como o quê? Uma festa, um banquete. O banquete do reino dos céus. Então, a Bíblia usa esse tipo de imagens que são alegorias, são metáforas, para falar daquilo que é impossível de querer descrever como é. Seja o céu, seja o inferno, seja o purgatório. Então, nós precisamos, quando falamos de teologia e de doutrina oficial da igreja, precisamos fazer essas distinções, para a gente não confundir algumas coisas. Ok? Podemos ir adiante? Sim. Então, vamos para... Tá, então nós estávamos aqui no tempo intermediário, e aí a gente fica nesse tempo intermediário, como eu disse antes, por tempo indeterminado. É o intervalo. Intermediário, né? Significa intermédio.
é o ínter, é o tempo que está ali no meio. Está ali no meio. Está separando dois tempos. O primeiro tempo, que foi o tempo da nossa vida, da morte e do juízo. E aí vai vir um segundo tempo, que será o fim, o tempo da consumação do mundo. E quando que será? O centro de tudo isto é aquilo que nós chamamos de parousia de Cristo. A parousia. Então, com a parousia, começa o segundo tempo. Começa o fim dos tempos. A consumação da história e do mundo. O que é a parousia de Cristo? É a vinda de Cristo. É a vinda de Cristo no fim dos tempos. Cristo virá, cheio de poder e glória. Ele virá. Parousia, a palavra parousia, depois nós vamos aprofundar. Mas a palavra parousia significa, em grego, vinda, chegada, ou até aparecimento. Quando Cristo vier, quando Cristo chegar, quando Cristo aparecer, aí será o fim dos tempos. Aí o que vai acontecer? Sim? Alguém quer falar? Não, eu não queria te interromper. Eu posso esperar o teu terminar o raciocínio e depois eu quero fazer uma perguntinha bem simples. Ok. Então aí o que vai acontecer? Quando Cristo vem, na sua parousia, né, no seu aparecimento, o que acontece? Acontece a ressurreição dos mortos. Até aqui, a ressurreição ainda não aconteceu. A ressurreição final. A ressurreição final dos mortos, ela só se completa na parousia de Cristo, quando Cristo vier no fim dos tempos. Então acontece a ressurreição de todos os mortos, todos os que estão no céu, todos os que estão no purgatório, todos os que estão no inferno também vão ressuscitar. Também ressuscita. Quem está no céu, ressuscita para o céu. Quem está no purgatório, ressuscita para o céu. Aqui termina o purgatório. Aqui acaba o purgatório. Então, quem está no purgatório, ressuscita para o céu. E quem está no inferno, ressuscita para o inferno. Para ir para o inferno de corpo e alma. E quem vai para o céu, vai para o céu de corpo e alma. Isso nós vamos aprofundar. Não se preocupe. E aí acontece também, neste mesmo momento, acontece o chamado juízo final. O juízo final é a segunda parte, né, o segundo tempo, digamos assim, do juízo, do julgamento. É o segundo momento desse julgamento. No juízo final, nós não vamos ser julgados de novo individualmente, porque isso nós já fomos na hora da nossa morte. No juízo final, nós vamos ser julgados enquanto humanidade. É o conjunto da humanidade, é a humanidade como um todo, porque nós temos essas duas dimensões. Nós temos a nossa dimensão individual, digamos, pecados individuais, que nós somos responsáveis, mas existem pecados que são coletivos, que envolvem todos nós, e que eu não sou o único responsável, mas também sou responsável. Por exemplo, a fome no mundo, a miséria no mundo. Quem é que é responsável? É uma pessoa só? É duas?
Ou somos todos nós, de uma forma ou de outra, responsáveis? Sei lá, a crise ecológica, né? Os problemas da ecologia. Todos somos responsáveis, não tem um apenas e nem um grupo apenas. Então, as guerras, né? As grandes guerras, enfim, tem questões que nos envolvem a todos. Isto é o que vai ser visto no juízo final. Aí é toda a humanidade que será julgada no seu conjunto. Como se todos nós, como se toda a humanidade fosse um único corpo, um único Adão. Podemos usar essa imagem do Adão. É como se toda a humanidade, todos nós fôssemos um único Adão. Um único corpo. Isso é comunhão dos santos. Isso também faz parte da ideia da comunhão dos santos. Tá? E aí, completado este juízo, né, este julgamento de Deus, aqui Deus vai fazer justiça, né? Vai restabelecer a justiça plena para todas as vítimas da história. Todas as vítimas da história. Todas as vítimas do pecado, da violência da história, de tudo. Aqui Deus vai restabelecer a justiça para todos. E aí acontece o último ato, digamos assim, que a Bíblia chama de, lá no Apocalipse, né? Lá Apocalipse, capítulo 21, os novos céus e a nova terra. Que é uma imagem para falar desse mundo que há de vir, como nós falamos antes. Esse mundo que há de vir, novos céus e nova terra. Então, podemos chamar isso, como eu escrevi aqui, de transfiguração do mundo. Ou seja, esse mundo que nós conhecemos, que nós vivemos, este universo, será transfigurado. Ou seja, vai mudar de figura, será transformado. Transformado nesses novos céus e nova terra, transformado nesse novo mundo, que é o reino de Deus. O reino eterno de Deus, este reino, este mundo que não terá fim. Não terá fim. Então, esse é um panorama geral do que nós vamos agora, passo por passo, ponto por ponto, nós vamos aprofundar nas próximas aulas, então, até o fim dessa matéria. Márcio, você ia falar? Eu ia fazer uma pergunta que eu já várias vezes percebi aqui na Imaculada. As pessoas vêm e pedem para rezar missa para falecidos, e são falecidos assim de tempo muito longo. E aí me chama a atenção, né? Ainda semana passada, não tenho bem certeza, mas eu sei que era mais de 40 anos. Então, essa pessoa, né, a família vem pedindo missa. Eu sei que é bom rezar para os falecidos, mas uma vez eu ouvi e fiquei com isso. Eu acho que é isso que eu precisava agora esclarecer. Alguém me disse, mas para que rezar tanto tempo por um falecido? Não sei se alguém falou isso perto de mim, e eu fiquei com esse preconceito que a gente não precisa mais rezar por alguém por tanto tempo. Ou, enfim, não sei o que pensar. Sim. Olha, isto, na verdade, é muito relativo, porque uma das coisas que nós vamos aprofundar é justamente isso. Do lado de lá, não tem tempo. Então, do lado de lá, não faz 40 anos que a pessoa faleceu.
do lado de lá é sempre hoje, é sempre agora. Então, uma pessoa que está no purgatório, vamos supor, ela pode estar no purgatório 1 minuto, digamos, 1 minuto, ou séculos, porque o tempo não passa. Depois nós vamos ver que a experiência do purgatório, ela não é feita de tempo, ela é feita de outra coisa. Então, o tempo é totalmente relativo aqui. Como diz a Bíblia, né? Tem aquele salmo que diz: Senhor, para vós, 1000 anos são como um dia, e um dia é como 1000 anos. Então, aqui o tempo é totalmente relativo. E nesse exemplo que você deu, Márcio, também para a pessoa que está mandando rezar a missa, também para ela esse tempo é relativo. Porque, e todos nós, quem perdeu já uma pessoa da família, uma pessoa que amava, sabe como o tempo é relativo. Aquela pessoa que mandou rezar ali que você disse, do falecido que faz 40 anos que faleceu, mas ela não raciocina assim, a pessoa não raciocina assim. Para a pessoa, parece que foi ontem. Parece que foi semana passada. O sentimento não conhece o limite do tempo. Eu, por exemplo, minha mãe faz 22 anos que faleceu. Mas se eu falo isso em termos de sentimento, não racionalizando, não racionalizando, se eu falo em termos de sentimento, que é o que importa, é como se fosse ontem. Parece que não passou todo esse tempo. Então, o que importa na oração é isso. É esse amor, é esse sentimento, é essa saudade, e não o tempo. O tempo não enfraquece o amor, o tempo não enfraquece o perdão, a misericórdia, o tempo não enfraquece a saudade, pelo contrário, às vezes fortalece e aumenta, né? Purifica, inclusive, o amor, etc. Então, nós podemos rezar pelos nossos falecidos sempre, todos os dias, até o fim, porque nós estamos em comunhão com eles. Essa oração é a nossa comunhão com eles. Eu todos os dias rezo pela minha mãe. Não que eu reze pensando que ela ainda está no purgatório, pode ser que ainda esteja, mas eu rezo por ela e peço para ela, de junto de Deus, que creio que ela está, e ela interceda por mim. Isso é uma oração diária, porque é a minha comunhão, é o meu vínculo com ela. Não interessa se faz 20 anos ou 2 anos, ou não, eu continuo querendo falar com ela e querendo partilhar esse amor sempre, todos os dias, como quando ela estava viva. Então, esse que é o lado bonito da oração pelos mortos. E aí não interessa se ela está no céu, se está no purgatório, porque isso Deus é que sabe. Isso Deus é que sabe. E Deus saberá aplicar a minha oração do jeito certo, do jeito que talvez ela precise ou não. Antes de encerrar, que eu sei que já está na hora, eu só queria dar 2 sugestões de leitura para vocês, e não é que vocês precisam ler, é só porque depois, durante as aulas, eu vou dando outras sugestões de outros livros. Mas hoje eu daria 2
duas sugestões, se alguém quiser aprofundar. Uma sugestão é este livro aqui. Não sei se dá para ler, se vocês conseguem ler. É a encíclica do Papa Bento XVI, que vocês conseguem baixar da internet, inclusive tem no site do Vaticano. Spe Salvi, em latim, Spe Salvi, sobre a esperança cristã. Sobre a esperança cristã. É a carta encíclica do Papa Bento XVI, do ano 2008. Spe Salvi. Na verdade, é de 2007. Sim, foi em novembro, final de 2007. Então, esta é muito, muito boa, muito importante, é o principal documento de magistério, é doutrina de Papa, sobre a esperança cristã, sobre a escatologia. A outra sugestão que eu hoje é um livro que na época, padre Leomar Brustolin escreveu, né? Na época ele era padre, trabalhava aqui em Caxias, na nossa catedral, que é este livro aqui. Não sei se vocês estão vendo na tela. Como será depois? Aparece para vocês? Não. Não. Não aparece. Então, eu não sei. Mas talvez se eu tiro aqui... Talvez se eu tiro aqui... E agora? Aparece? Sim. Sim, tá. Então, essa é a capa do livro. É um livro bem fácil, bem didático, assim, bem acessível. Com uma linguagem acessível. Então, do Dom Leomar Antônio Brustolin. Como será depois? O sentido de viver e morrer na tradição cristã. É um livro lançado pelas Paulinas já faz mais de 10 anos, eu acho. Sim, com certeza mais de 10. Então, eu dou essas duas sugestões de leitura, se alguém quiser ir aprofundando. Esse do Dom Leomar, ele é bem simples, muito, muito acessível. Esse do Papa Bento XVI, essa encíclica do Papa, ela já é mais complicadinha. Tem várias coisas que talvez vocês não vão conseguir entender, mas tem partes muito, muito importantes e boas. Só que é uma leitura um pouco mais complicadinha, mais pesada. Acho que por hoje seria isto. Depois eu disponibilizo para vocês mais adiante também os slides em forma de texto. Eu tenho eles em arquivo de Word. Eu posso enviar para vocês também. Muito bem. Padre, Muito lindo. se o senhor quisesse disponibilizar, que daí algumas pessoas já pediram que daí gostaria de imprimir para acompanhar com ela impressa. Tá? Sim, sim. Eu mando para quem? Pode ser para mim, daí eu passo para o grupo. Te mando. Beleza. O senhor faz a oração final? Ok, faço. Tem algum aviso paroquial, alguma coisa? Ou não? Festa de Lourdes em março. São Marcos em abril. Nossa. Terça-feira, carnaval, teremos aula novamente. Ah, tá. Sim. Terça.
E quando é que vai ser presencial mesmo? É dia 15 15 e 16, 16 de março. Ah, tá longe ainda. Opa, tá. 2 semanas. Ok. Então, Padre Leandro, Tem diga. mais 2 horas então com o evento de ir para a praia. Sabia ser. Dia 4. eu gostaria de saber se alguém vai participar também da Romaria da Terra. Mas antes da aula Mais um. presencial, tem mais uma, 2. Noemi está com o microfone aberto. Alguém vai para a Romaria da Terra? Perguntaram ali. O Manuel perguntou, acho que não, o silêncio. Manuel, aqui da nossa comunidade eu sei que tem um grupo que vai, tá? Uma das pessoas é o Frei Irineu, nosso vigário, vai para a Romaria da Terra. Eu especificamente não vou, Manuel. Eu vou ir, eu e a minha esposa vamos ir. Então a ala santa vai estar bem representada da Escola Diaconal. Também acho. Fala isso pela esposa dele, Márcio? Com certeza. Pelos dois, os dois são uma só cara. Vamos o Leomar Vamos rezar, gente. Vamos rezar, vamos encerrar para depois bater papo? Vamos rezar, Então vamos tá. rezar. Então tá bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos pedir a intercessão, então, de Nossa Senhora e do Santo Anjo da Guarda, para que tenhamos uma noite tranquila e, no fim da vida, uma morte santa. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Nossa Senhora de Caravaggio, rogai por Rogai nós. por nós. São José, rogai por nós. Rogai por Que a bênção de Deus desça sobre cada um de vocês, suas esposas, suas famílias e todos aqueles que estão no coração e nas intenções de cada um de nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até mais. Espero vê-los todos vivos na próxima aula de escatologia. Ou então lá no céu, no purgatório, a gente se encontra. Tá No bom. inferno, espero Boa que noite. não, né? Boa noite. Se tu cata que ele vai para o purgatório. Boa noite.